Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Era dezembro de 1952 em Jafá, Israel. Clemence Rim, prestes a dar à luz seu segundo filho, estava no hospital olhando para uma linda paisagem pela janela de seu quarto na maternidade. As águas azul escuras do Mediterrâneo se esticavam até o infinito. Mas o coração dessa pequena mulher de descendência armênia estava preocupado. Ela estava dividida com amargura, medo e vergonha. À distância, conseguia ver o conjunto de rochas negras no mar, as rochas de Andrômeda. Lendas gregas afirmam que a jovem Andrômeda estava acorrentada em uma delas quando Perseu voou em seu cavalo alado, matou o monstro marinho e a salvou. Clemence queria que alguém, de alguma maneira, aparecesse e a salvasse de outro ano de humilhação e desgraça. Era uma ortodoxa grega devota, mas não sabia muito sobre o Senhor. No entanto, naquele humilde quarto de hospital, tentou fazer uma barganha com ele. Quando ficou de pé, ao lado da janela, seus olhos se voltaram para o céu, e ela falou do coração. Deus, tenho apenas um pedido. Se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. Ela repetiu isso. Por favor, Senhor. Se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. Jafá. 6 lindas rosas. O primeiro filho de Constande e Clemence Rim foi uma linda menina chamada Rose. Porém, na cultura intolerante do Oriente Médio, e especialmente na tradição ancestral dos Rim, o primogênito deveria ser um menino e herdeiro. A família Constande, que imigrara da Grécia para a Palestina, começou a perseguir Clemence por sua incapacidade de gerar um menino. Afinal, repreendiam, todas as suas cunhadas tiveram meninos. Ela sofreu zombarias e foi ridicularizada até chorar, e sentiu constrangimento e vergonha no casamento que seus pais tinham arranjado de forma tão cuidadosa. Naquela noite, quando adormeceu, seus olhos ainda estavam molhados, e durante a noite teve um sonho de que ainda se lembrava. Vi 6 rosas, 6 lindas rosas em minha mão. Ela contou. E vi Jesus entrar em meu quarto. Ele veio até mim e me pediu uma delas, e eu lhe dei uma rosa. Enquanto o sonho continuou, um jovem magro e baixo, com cabelos negros, ela se lembra de todos os traços de seu rosto. Se aproximou e a embrulhou em um cobertor quente. Quando ela acordou, se perguntou: o que significa esse sonho? O que pode ser? No dia seguinte, 3 de dezembro de 1952, eu nasci. Nossa família acabou tendo 6 meninos e 2 meninas, mas minha mãe nunca esqueceu sua barganha com Deus. Mais tarde, ela me contou sobre seu sonho e que eu era a rosa que ela entregava a Jesus. Fui batizado na Igreja Ortodoxa Grega pelo patriarca de Jerusalém, Benedictus. Na realidade, ele me deu seu nome durante a cerimônia. Nascer na Terra Santa significava nascer em uma atmosfera em que a religião tem uma abrangência inevitavelmente grande. Com 2 anos,
Fui mandado a uma pré-escola católica e formalmente educada por freiras e depois por monges durante 14 anos. Para mim, Jafá era uma cidade linda. Na verdade, é isso que significa linda. Jafá em árabe, Jopa em grego antigo ou Iofo em hebraico. O significado é o mesmo em todos os idiomas. Quando era garoto, adorava ouvir as histórias da história que me cercava. Jafá foi fundada muito antes dos registros do tempo. É mencionada como uma cidade cananita na lista de tributos do faraó Tutmose III, no século XV a.C., mesmo antes de Josué ter lutado a Batalha de Jericó. E é onde o rei fenício Irão de Tiro descarregou toras de cedro para o templo do rei Salomão. Apesar de fascinante, a história não tinha sido gentil com a minha terra natal. Jafá foi invadida, capturada, destruída e reconstruída muitas vezes. Simão, o Macabeu, Vespasiano, os mamelucos, Napoleão e Alembai a invadiram. Apenas 6 anos antes de meu nascimento, Jafá fazia parte de uma nova nação, o profético Estado de Israel. Porém, a comunidade em si não era judia. Prefeito Rim. Meu pai foi o prefeito de Jafá durante minha infância. Era um homem forte, quase 1,90 m de altura, 110 quilos e um líder natural. Era forte em todos os sentidos, físico, mental e na determinação. Sua família tinha vindo da Grécia para o Egito antes de se estabelecer na Palestina. Contudo, ser de outro lugar era comum. A Jafá da minha infância era realmente uma cidade internacional. Caminhando pela rua Jaziel até a Praça da Torre, em que se localizava a Torre do Relógio do Jubileu de Abdul Hamid, a prisão de muros de pedra e a grande mesquita, construída em 1810, eu conseguia ouvir os locais conversando em francês, búlgaro, árabe e ídish e outras línguas. E nos quiosques e cafés ao ar livre podia experimentar baklava, islabia, falafel, sum-sum e dezenas de outras delícias. Ali estava eu, nascido em Israel, mas não era judeu, criado em uma cultura árabe, mas não era árabe, estudando em uma escola católica, mas criado como ortodoxo grego. Aprende-se com facilidade outros idiomas nessa parte do mundo. Achei que todo mundo falava 3 ou 4 línguas. Árabe era falado em nossa casa, mas na escola as irmãs católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em hebraico antigo. Durante minha infância, as centenas de milhares de pessoas de Jafá tinham sido engolidas pela explosão populacional judaica de Tel Aviv ao norte. Hoje, a metrópole possui o nome oficial de Tel Aviv-Jafá. Mais de 400 mil pessoas vivem na região. Na verdade, Tel Aviv começou como uma experiência judaica em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de dunas de areia ao norte de Jafá e marcharam para o local. Estavam cansados das condições difíceis e dos ruidosos bairros árabes onde viviam. A expansão continuou até Tel Aviv se tornar a maior cidade de Israel. Apesar de meu pai não ser judeu,
os líderes israelenses confiavam nele e estavam felizes por ter alguém em Jafá que pudesse se relacionar com uma comunidade tão internacional. Estávamos orgulhosos de seu círculo de amigos, que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado a ser embaixador de Israel em outros países, mas preferiu ficar em Jafá. Porém, tinha pouco tempo para a família. Na verdade, não posso realmente dizer que conhecia meu pai naquela época. Parecia que estava sempre participando de uma atividade oficial ou de uma reunião importante. Não era uma pessoa extrovertida, apenas rígida, e raramente demonstrava qualquer sinal físico de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa falta. Novamente, parte disso era cultural. Homens eram homens. Vivíamos confortavelmente. A posição de papai no governo nos permitia ter uma casa no subúrbio. Era uma casa maravilhosa, cercada por um muro com vidro no alto por segurança. Minha mãe era uma dona de casa em todos os sentidos da palavra. Cuidar do banho de pequenos rins era mais do que um emprego de tempo integral. Um casulo católico. Com a continuidade da minha educação, considerava-me um católico. O processo começou muito cedo. A pré-escola que frequentei era, na verdade, parecida com um convento. Missas eram celebradas regularmente. Meus pais não protestavam, porque o ensino da Igreja Católica particular era considerado o melhor disponível. Nos dias de semana, estudava com as freiras e aos domingos ia à Igreja Ortodoxa Grega com mamãe e papai. Porém, isso não era considerado um grande problema na poliglota Jafá. Lealmente, a igreja em particular não parecia tão importante. Eu era católico? Totalmente. O catolicismo era a minha vida de oração. Ocupava meu tempo e atenção 5 dias por semana. Tornou-se minha mentalidade. Praticamente vivia em um convento e naquele casulo me tornei isolado do mundo. Também estava separado do mundo de uma forma infeliz. Desde o começo da minha infância, sofri com uma severa gagueira. A menor quantidade de pressão social ou nervosismo a disparava e era quase insuportável. Tinha dificuldade em fazer amigos. Algumas crianças zombavam de mim, outras simplesmente mantinham-se distantes. Eu sabia muito pouco das coisas do mundo, somente o que meus professores queriam que eu soubesse. Porém, eu era um especialista na vida católica. Com a continuidade dos estudos, frequentei o College de Freire, Colégios dos Irmãos, e fui educado por monges. Mesmo sendo um garotinho, era extremamente religioso. Orava e orava, provavelmente mais do que alguns cristãos oram hoje. Mas tudo o que eu sabia era orar a Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso e outras orações prescritas. Era raro falar de verdade com o Senhor. Quando tinha algum pedido específico, eu mencionava. Caso contrário, minha vida de oração era muito organizada, muito rotineira. A máxima parecia ser: você deve sentir dor ao orar. E isso era fácil. Não havia praticamente nenhum outro lugar para ajoelhar, exceto nas pedras brancas de Jerusalém, que estavam por todos os lados. A maioria das casas era feita desse material, e as escolas que eu frequentava não tinham carpete, apenas o chão de pedra branca. Acabei por acreditar que se você não sofresse com suas súplicas, o Senhor não o ouviria, que o sofrimento
era a melhor forma de obter o favor de Deus. Embora praticamente nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, ainda estimo muito a base bíblica que recebi. Muitas vezes penso, quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico e nossas viagens ao campo fizeram literalmente com que a palavra de Deus ganhasse vida. Uma vez viajamos ao Negueve, onde chegamos perto dos poços que Abraão cavara e aprendemos sobre a vida dele. Essa experiência vai ficar comigo para sempre. Sua túnica era a mais branca que existe. Muitas vezes em minha vida, Deus falou comigo por meio de visões. Durante meus anos em Jafá, aconteceu somente uma vez, quando eu era apenas um menino de 11 anos. Realmente, acredito que foi nesse momento que Deus começou a participar da minha vida. Posso me lembrar da visão como se estivesse acontecido ontem. Vi Jesus entrar em meu quarto. Estava usando uma túnica que era a mais branca possível e um manto vermelho escuro ao redor da túnica. Vi seu cabelo, olhei em seus olhos, vi as unhas em suas mãos, vi tudo. Você deve entender que eu não conhecia Jesus. Não tinha pedido a Cristo que entrasse em meu coração. Porém, no momento em que o vi, eu o reconheci. Sabia que era o Senhor. Quando aconteceu, estava sonolento, mas de repente, meu pequeno corpo foi tomado por uma incrível sensação que somente pode ser descrita como elétrica. Parecia que alguém tinha me ligado a uma tomada. Senti um formigamento como se agulhas, 1 milhão delas, estivessem percorrendo meu corpo. E então o Senhor parou ao meu lado enquanto eu dormia profundamente. Ele olhou diretamente para mim com os olhos mais lindos do mundo. Sorriu e seus braços se abriram. Podia sentir sua presença. Foi maravilhoso. Nunca vou me esquecer. O Senhor não me falou nada, apenas me olhou e depois desapareceu. Acordei imediatamente. Naquele momento, quase não conseguia entender o que estava acontecendo, mas não era um sonho. Esse tipo de sensação não acontece em um sonho. Deus me permitiu experimentar uma visão que criaria uma impressão indelével em minha jovem vida. Quando acordei, a sensação maravilhosa ainda estava lá. Abri meus olhos e olhei tudo ao redor, e essa sensação intensa e poderosa ainda estava em mim. Senti-me totalmente paralisado. Não conseguia mover um músculo, nem piscar um olho. Estava completamente congelado, porém eu estava no controle. Essa sensação incomum tomou conta de mim, mas não me dominou. Na verdade, senti que podia dizer, não, eu não quero isso, e a experiência teria acabado. Mas não disse nada. Enquanto estava deitado ali, acordado, a sensação ficou comigo, depois desapareceu lentamente. Pela manhã, contei à minha mãe sobre a experiência, e ela ainda se lembrava de suas palavras. Falou, você deve ser um santo, então. Coisas assim não aconteciam com as pessoas em Jafá, independentemente de serem católicas ou ortodoxas gregas. É claro, eu certamente não era santo, mas minha mãe acreditava que se Jesus veio até mim, deve ter me escolhido para um chamado maior. Enquanto Deus estava entrando em minha vida, outros fatores estavam atuando e mudariam para sempre o futuro da nossa família. Os confins da terra, de Gaza às colinas de Golã. Vivendo em Israel durante a década de 1960,
pude sentir o aumento da tensão política. Quase diariamente ocorriam ataques árabes contra Israel, nas fronteiras com o Egito, com a Jordânia e com a Síria, e o exército israelense retalhava regularmente com seus próprios ataques. Em maio de 1967, Israel e os outros países árabes alertaram suas forças armadas para uma possível guerra. Por exigência do Egito, as tropas das Nações Unidas saíram da faixa de Gaza e da península do Sinai. Então, em 5 de junho de 1967, aviões israelenses atacaram as bases aéreas no Egito, na Jordânia e na Síria. Foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Em menos de uma semana, os israelenses destruíram quase completamente as forças aéreas árabes. As tropas israelenses ocuparam a faixa de Gaza, a península no Sinai, a Cisjordânia e as colinas sírias de Golã. Israel logo controlou o território árabe, totalizando mais de 3 vezes a sua própria extensão. Nunca vou esquecer o dia, no começo de 1968, em que meu pai juntou a família e nos contou que estava fazendo planos para imigrarmos. Ele falou: por favor, não discutam isso com ninguém, porque poderá haver alguns problemas com nossos vistos de saída. No começo, o plano era se mudar para a Bélgica. Papai tinha alguns parentes lá, e a ideia de ir para um país de língua francesa parecia estimulante. Afinal, era a língua que eu falava na escola. No entanto, uma noite, um adido da embaixada canadense foi à nossa casa e nos mostrou um pequeno filme da vida no Canadá. Toronto parecia uma cidade próspera. Papai tinha 2 irmãos que viviam lá, mas duvidávamos que eles estivessem financeiramente qualificados para serem nossos patrocinadores oficiais. As perguntas sobre nossa ida pareciam crescer diariamente. Houve um momento em que meu pai nos contou que talvez não pudéssemos sair do país antes de 5 anos. Eu barganhei com Deus. A essa altura, estávamos todos tão ansiosos para ir embora que me ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz uma promessa a Deus. Senhor, orei, se você nos tirar daqui, eu ofereço a maior jarra de azeite de oliva que conseguir encontrar. E acrescentei: quando chegarmos a Toronto, levo-o a uma igreja e ofereço ao Senhor em ação de graças. Era a minha formação. Fazer promessas a Deus não era incomum, e azeite de oliva era um bem precioso. Então fiz a promessa. Algumas semanas depois, um jovem da embaixada canadense ligou para meu pai para dizer: Senhor Rim, já está tudo resolvido. Não me pergunte como. Todos os seus papéis estão em ordem e o senhor pode ir embora quando quiser. Não demorou muito. Vendemos quase todos os nossos bens e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Durante os últimos dias na Terra Santa, tive uma sensação forte de que algo importante estava prestes a acontecer. Sabia que estava deixando uma cidade especial, mas sentia que o melhor ainda estava por vir. Foi do porto da cidade de Jope, minha Jafá, que Jonas partiu, e o resultado foi a salvação de Nínive. E quantas vezes subi até a cidadela, um monte alto com vista para o porto. Perto do farol, há uma igreja franciscana construída em 1654.
Próximo a eles estava o local da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro ficou por algum tempo e teve uma visão que mudou o mundo. Ao ouvir a voz de Deus, dizendo para ele receber tanto os gentios quanto os judeus na igreja, Pedro respondeu: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. Daquele momento em diante, a mensagem de Cristo se espalhou em Jope para a Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto íamos de carro pela estrada Haganá até o aeroporto Lude, eu me perguntava: será que voltarei a ver esse lugar? Pensei nas freiras católicas que tão amorosamente tinham me educado. Teria visto seus rostos pela última vez? Pela janela do avião, dei uma última olhada para Tel Aviv, uma enorme extensão de cubos brancos e cinzas. Atrás de mim havia quilômetros de laranjais verdes. As colinas da Judéia brilhavam suavemente ao fundo. E quando estávamos sobre as águas do Mediterrâneo, olhei para baixo e disse um último adeus a Jafá. Havia um nó em minha garganta. Eu tinha 14 anos e aquele era o único lar que eu tinha conhecido. Sorvete no quiosque. A chegada da família Rim em Toronto, em julho de 1968, foi um evento não anunciado, e era assim que meu pai queria. Nenhum comitê de boas-vindas nos esperava, e ele não tinha nenhuma oferta de trabalho. Chegamos somente com as roupas do corpo, alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro do que tínhamos vendido em Jafá. Era o suficiente para um curto período de tempo. Nossa nova vida começou em um apartamento alugado. Que choque desembarcar de repente em uma cultura estrangeira. Eu podia gaguejar em diversas línguas, mas inglês não era uma delas. 1, 2, 3 era o máximo que conseguia. Mas papai tinha estudado inglês o suficiente para preencher uma proposta de emprego, e funcionou. Por mais incrível que pareça, ele aceitou o desafio de se tornar vendedor de seguros. Não sei se era o peso de criar uma família grande ou sua confiança natural ao lidar com pessoas, mas meu pai se tornou um sucesso imediato em sua nova profissão. E poucos meses depois, nos mudamos para nossa própria casa. Ficamos muito orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de ir a uma escola católica particular, ia à pública, a escola secundária Georges Vanier. E como a maioria das crianças da escola tinham empregos de meio período, eu também quis. Vivíamos no distrito de North York, em Toronto, e perto havia aberto um shopping center novo, o Fairview Mall. Eu me candidatei a um trabalho em um pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvete. Apesar de não ter uma experiência anterior, eles me contrataram. E todo dia, depois da aula, eu ia para lá. Um sábado, no entanto, entrei em um mercado e perguntei ao gerente: onde posso encontrar azeite de oliva? Preciso do maior jarro ou recipiente que você tiver. Claro que ele encontrou um grande. No dia seguinte, entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri minha promessa a Deus. Coloquei o jarro na frente do altar e disse calmamente: obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer em segurança para nossa nova casa. Meu coração estava tão cheio de gratidão
quanto aquela jarra de azeite. No quiosque, fazia meu trabalho. Por causa da minha gagueira, não conversava muito, mas me tornei craque em servir o sorvete naquelas casquinhas. Trabalhava com um colega chamado Bob. Bob ficou louco? Nunca vou esquecer o ano de 1970. O dia incomum quando fui trabalhar e descobri que Bob tinha feito algo muito estranho. Havia colocado pequenos pedaços de papel com versículos das Escrituras por toda a parte do pequeno quiosque. Achei que ele estava enlouquecido. Sabia que ele era cristão. Tinha me contado isso. Porém, aquilo não era um pouco demais? Pensei comigo mesmo. Por que ele está fazendo isso? É para mim? Provavelmente conheço a Bíblia melhor do que ele. Finalmente eu perguntei: qual é a ideia com esses pedaços de papel? Imediatamente ele começou a me dar um testemunho. Achei que nunca pararia, e quando terminou, eu estava determinado a ficar o mais distante possível daquele doido. Por muito tempo tentei evitá-lo, porém era quase impossível, afinal, tínhamos de trabalhar juntos. Ele sempre voltava ao tema da religião. Ele queria falar sobre renascer, algo que não estava em meu vocabulário limitado, nem na minha visão das Escrituras. Bob finalmente saiu do emprego no quiosque, mas muitos de seus amigos estavam na minha escola. E nos 2 anos seguintes fiz o máximo para evitá-los. Pensava, são um bando de esquisitos. Pareciam doidos. Eram exatamente o oposto das freiras que me educaram. Durante meu último ano na Georges Vanier, pela segunda vez em minha vida, tive um encontro com o Senhor. Ele entrou no meu quarto e me visitou, dessa vez na forma de um sonho inesquecível. Em Jafá, quando eu tinha 11 anos, a visão de Jesus parado na minha frente tinha deixado uma impressão indelével. Entretanto, agora, em Toronto, eu não estava em dia com os meus estudos das Escrituras. Ainda ia à igreja, mas o que estava para acontecer comigo veio de repente. Foi totalmente inesperável e fiquei espantado com a experiência. Deixe-me contar exatamente o que aconteceu em meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Enquanto o sonho se desenrolava, eu descia em uma escada longa e escura. Era tão íngreme que pensei que fosse cair. E seguia para um abismo profundo e infinito. Estava preso por uma corrente a um prisioneiro na minha frente e outro atrás de mim. Estava vestido com as roupas de um condenado. Havia correntes nos meus pés e ao redor dos meus pulsos. Até onde podia ver, na minha frente e atrás de mim, havia uma linha infinita de cativos. Depois da névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi dezenas de pessoas pequenas andando ao meu redor. Pareciam duendes, com orelhas em um formato estranho. Não conseguia ver seus rostos, e suas formas eram pouco visíveis. Porém, obviamente, nós estávamos sendo puxados para baixo na escada por eles, como uma manada de gado a caminho do matadouro, ou ainda pior. De repente, vindo do nada, surgiu um anjo do Senhor. Foi algo maravilhoso de ver. O ser celestial flutuava acima de mim a poucos passos de distância. Nunca na minha vida tinha visto algo assim, nem mesmo em um sonho. Um anjo brilhante e lindo no meio de um buraco escuro e assustador. Quando olhei de novo, o anjo mandou que eu me aproximasse. Depois olhou dentro dos meus olhos e me chamou.
Meus olhos estavam fixos nele e comecei a caminhar em sua direção. Instantaneamente, as correntes se soltaram de meus pés e de minhas mãos. Não estava mais preso aos meus colegas prisioneiros. Às pressas, o anjo me levou por uma porta aberta, e no momento em que entrei na luz, o ser celestial me pegou pela mão e me deixou na estrada Dom Mills, bem na esquina da escola George Vanier. Ele me deixou a centímetros do muro da escola, ao lado de uma janela. Um segundo depois, o anjo tinha desaparecido. Acordei cedo e corri para a escola a fim de estudar na biblioteca antes de as aulas começarem. Não conseguia piscar. Quando me sentei ali, sem sequer pensar no sonho, um pequeno grupo de estudantes foi até minha mesa. Eu os reconheci imediatamente. Eram aqueles que estavam me incomodando com toda essa história de falar de Jesus. Eles me convidaram para participar de sua reunião de oração matinal. A sala ficava ao lado da biblioteca. Pensei, bem, vou acertar para que parem de me amolar. Uma reuniãozinha de oração não pode me fazer mal. Respondi, está bem, e eles me levaram até a sala. Era um pequeno grupo, só 12 ou 15 garotos, e minha cadeira estava bem no meio. De repente, todo o grupo levantou as mãos e começou a orar em algum estranho idioma estrangeiro. Nem fechei meus olhos, mal podia piscar. Eram estudantes de 17, 18, 19 anos, gente que eu conhecia das aulas, louvando a Deus com sons inteligíveis. Nunca tinha ouvido sobre falar em línguas e fiquei pasmo. Pensar que eu, Benny, estava ali, em uma escola pública, de propriedade pública, sentado no meio de um bando de fanáticos, era mais do que eu conseguia entender. Eu não orei, só fiquei olhando. O que aconteceu em seguida foi mais do que eu poderia ter imaginado. Fui surpreendido por um súbito desejo de orar, mas realmente não sabia o que falar. Ave Maria parecia inadequado para o que eu estava sentindo. Nunca aprendera a oração do pecador em nenhuma de minhas aulas de religião. Tudo que podia me lembrar de meus encontros com o povo de Jesus era a frase: você precisa encontrar Jesus. Essas palavras me pareciam incoerentes porque eu achava que o conhecia. Foi um momento estranho. Ninguém estava orando comigo ou mesmo por mim, mas eu estava cercado pela atmosfera espiritual mais intensa que já havia sentido. Eu era um pecador? Achava que não. Era apenas um bom rapaz católico que orava todas as noites e confessava meus pecados, mesmo que não precisasse. Porém, naquele momento, fechei meus olhos e disse 3 palavras que mudaram minha vida para sempre. Em voz alta falei: Senhor Jesus, volte! Não sei por que disse isso, mas foi tudo que saiu da minha boca. Repeti essas palavras várias vezes: Senhor Jesus, volte! Senhor Jesus, volte! Será que eu achava que ele tinha deixado minha casa ou abandonado minha vida? Realmente não sabia. Porém, no momento em que pronunciei essas palavras, uma sensação tomou conta de mim. Levou-me de volta ao formigamento que senti aos 11 anos. Era menos intenso, mas conseguia sentir a tensão com a mesma força. Atravessou-me inteiro. O que eu realmente senti, no entanto, foi que essa explosão de energia estava me purificando instantaneamente, de dentro para fora. Senti-me absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente,
Vi Jesus com meus próprios olhos. Aconteceu em um momento. Lá estava ele, Jesus. 5 minutos para as 8. Os estudantes ao meu redor não podiam saber o que estava acontecendo na minha vida. Estavam todos orando. Depois, um por um, começou a sair da sala e ir para suas aulas. Eram 5 para as 8 da manhã. Nesse momento, eu estava apenas sentado ali chorando. Não sabia o que fazer ou o que falar. Naquele momento não entendi, mas Jesus tornou-se tão real para mim quanto o chão embaixo de meus pés. Não orei realmente, exceto por aquelas 3 palavras. Porém eu sabia, sem dúvida nenhuma, que algo extraordinário tinha acontecido naquela manhã de fevereiro. Estava quase atrasado para a aula de história. Era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa, mas eu não conseguia sequer ouvir o professor. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que comecei a sentir naquela manhã não me deixaria. Sempre que eu fechava os olhos, lá estava ele, Jesus. Ele ainda estava ali. A imagem do seu rosto não me abandonava. Passei o dia todo enxugando as lágrimas dos meus olhos e a única coisa que conseguia falar era: Jesus, amo você. Jesus, amo você. Quando saí pela porta da escola e caminhei pela calçada até a esquina, olhei para a janela da biblioteca e as peças começaram a se encaixar. O anjo, o sonho, tudo se tornou real novamente. O que Deus está tentando me falar? O que estava acontecendo com Benny? Bem, meus irmãos e irmãs, chegamos aqui ao término dessa primeira parte dessa palavra. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você acompanhe esta série, esta palavra, e não perca os vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like, que é muito importante para este vídeo. E compartilhe esta palavra com mais pessoas. Amém? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.